Hoje o Cajuína em Prosa recebe Marcos Mazzulo, empresário, escritor e palestrante. Marcos, gostaria de saber como você conduz o Vida Próspera. Bom, na verdade o Vida Próspera, muita gente confunde achando que é uma palestra. Não é. É um treinamento. Um treinamento de inteligência emocional onde nós conduzimos as pessoas ao autoconhecimento, com aprofundamento principalmente das próprias vivências que estão guardadas em suas memórias, que estão sendo utilizadas hoje para trazer respostas comportamentais do que a vida vai oferecendo para a pessoa. E muitas vezes esses comportamentos são influenciados por essas memórias passadas de maneira muito negativa. E aí as pessoas acabam se limitando, dando respostas comportamentais para coisas novas, para adversidades diferentes, como se fossem adversidades já vividas. E isso traz o mesmo resultado. Quando a gente propõe que as pessoas tenham uma vida próspera, a gente entende que para prosperar é preciso decidir prosperar. E não é uma decisão fácil, porque quando a gente decide ter um resultado diferente na nossa vida, nós precisamos fazer coisas diferentes. Agora, como é que nós vamos fazer coisas diferentes se nós estamos embotados de memórias passadas e apenas repetindo comportamentos anteriores, comportamentos do passado, para essas respostas diferentes? Então, é um processo que traz, além de uma expansão de consciência, e quando a gente fala de expansão de consciência, a gente está falando de autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ponte que vai levar a pessoa para decisões de ter uma vida muito melhor. Então, Vida Próspera é muito efetivo por causa disso. E no Vida Próspera, você no caso, né? Você Sim. aborda muito a questão da inteligência emocional. Total. Como ter inteligência emocional nos dias de hoje? Sua pergunta é muito boa, Zanini, porque antigamente se imaginava que ter o foco na emoção era algo secundário. E durante muito tempo as pessoas focaram sua vida no desenvolvimento do lado racional, do lado lógico. E a gente está vendo aí cada vez mais a dificuldade que as pessoas estão tendo de se conectar emocionalmente nas relações, nas atividades profissionais e até mesmo no cuidado do corpo físico. Então veja, olha o problema, a lacuna que ficou, porque muita gente dedicou energia, tempo para focar nessa parte racional, no desenvolvimento do racional. E não tem nada de errado, se não fosse o fato de não haver ali uma busca também desse equilíbrio. Porque, em verdade, e a neurociência está aí para comprovar isso, quem manda nos nossos comportamentos é o nosso emocional. O emocional é o combustível para ação, para agir, para fazer. Eu só consigo me relacionar genuinamente com as pessoas se eu estiver emocionalmente conectadas com elas. Quando eu não uso o meu emocional para isso, eu tenho ali uma relação rasa, sem conexão, superficial. Então veja a importância de se trabalhar a inteligência emocional. Sem falar na questão da saúde mental. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de pessoas emocionalmente improdutivas. Por quê? Por não ter desenvolvido, por não ter sequer conhecimento de como utilizar o que já é seu, que é o lado emocional. Então, ensinar a inteligência emocional, e eu falo muito disso na jornada e em todos os outros treinamentos, retiro que eu faço, mentorias, eu falo muito sobre isso. Ter inteligência emocional não é controlar as emoções, que, aliás, é uma outra visão errônea da inteligência emocional. Ter inteligência emocional é você usá-las, é você estar sentindo a emoção, usar para o que serve aquela emoção. Porque cada emoção, do ponto de vista inclusive biológico, tem uma função. Aí as pessoas classificam, ter raiva é ruim. Não, ter raiva não é ruim e nem é bom. O que é bom ou ruim é o que você faz sentindo essa raiva. A raiva é uma emoção que tem uma função, inclusive biológica, no seu corpo. Se você aprende a utilizá-la, você está sendo inteligente emocionalmente. É isso que eu tenho ensinado para as pessoas. Ao invés de buscarem o controle, porque quando você controla, olha que coisa interessante, você que está nos assistindo aí, e talvez você já deva ter
até ouvido orientações para fazer isso. Sentiu raiva? Conta até 10, respira, muda o foco. Sabe o que você está fazendo quando você conta até 10, tira o foco? Você está pegando essa raiva e direcionando para outro lugar, que normalmente vai para o teu corpo físico. Sabe o que isso vai acontecer? Você vai criar um mecanismo, um processo de autodestruição, trazendo para você aí algumas patologias, alguns problemas de saúde física. Porque a raiva tem como função destruir. Então, se você guarda, se você somatiza essa raiva dentro de você, você está se autodestruindo. Então, quando eu aprendo a inteligência emocional, eu aprendo a utilizar, por exemplo, a emoção da raiva, eu vou direcionar essa raiva para destruir, por exemplo, a minha falta de atitude, a minha falta de motivação, a falta dos neurotransmissores que me permitem ter resultados muito melhores. Então essa é a inteligência emocional que eu acredito, que eu vivo e principalmente eu ensino. E sobre a questão de prosperar? Uma Sim. pessoa que não tem essa inteligência emocional, ela pode prosperar? Dificilmente ela vai conseguir prosperar. Uma coisa que é preciso separar desse processo de prosperidade em relação à inteligência emocional e à inteligência financeira é: prosperar não significa apenas você conquistar a ascensão financeira. É lógico que você prosperar financeiramente pode ajudar muito na prosperidade de outras áreas, de outros setores. É primordial também. Inclusive para que você possa prosperar financeiramente e manter essa prosperidade financeira, adivinha o que é que vai ser importante? A inteligência emocional. Porque caso contrário, você pode pegar esse dinheiro e que você conquistou por mérito, né, e ter ali alguns comportamentos autodestrutivos. A gente vê muito isso acontecer. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de trazer abundância para a nossa vida. Seja do ponto de vista financeiro, mas eu também tenho que trazer abundância financeira para os meus relacionamentos, eu tenho que trazer abundância financeira para a minha vida espiritual, eu tenho que trazer abundância financeira para o meu âmbito familiar, mas não só financeiro. Quando eu falo de abundância, eu também trago abundância nos relacionamentos, no meu contato com o meu divino, na minha espiritualidade, abundância na minha família, no engajamento. Então, prosperidade não se pode minimizar apenas focado na parte financeira. Como eu disse, financeiro é importante. Aumenta, expande a prosperidade em outras áreas. Mas não é só isso. Para você, qual o primeiro passo para se tornar uma pessoa próspera? A primeira coisa é o autoconhecimento, para que você possa trazer consciência daquilo que está te impedindo de fazer ou de chegar onde você quer chegar. Muitas vezes nós até desejamos prosperar. Eu estava aqui em Teresina com mais de 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, a pergunta que eu faço para todas elas é: quem quer prosperar? E todos levantam a mão. Todos vão prosperar? Provavelmente não. O que vai impedir a maioria das pessoas? É a repetição de ciclos. Um outro fator fundamental também é o próprio ambiente. O ambiente é muito modulador dos nossos comportamentos. O ambiente força com que a gente permaneça olhando para o mesmo lugar. E normalmente quando você vive num ambiente de escassez, num ambiente inóspito, um ambiente que não promove, né, a mudança, a melhoria, a transformação, você vai continuar olhando para onde? Para os problemas, vai continuar olhando para a dificuldade, vai continuar olhando para a limitação, vai criar certezas, sensações de certezas, que são denominadas de crenças, que fazem com que as pessoas sequer compreendam que ela pode romper sim um padrão de pobreza que sempre viveu, ela pode romper sim um padrão de dificuldade, desde que ela rompa principalmente essa parte de certeza, que não é possível, que ela não merece, que ela não é capaz, e por aí vai. Às vezes, talvez até se torne muito fácil você compreender isso, mas como as pessoas estão cheias de certezas da impossibilidade, elas não conseguem nem perceber que existem muitas pessoas que prosperaram saindo do zero.
saindo da dificuldade, saindo dos problemas. Mas por mais que as pessoas olhem para isso, ainda assim, a cognição é determinante. E uma sensação de certeza, do ponto de vista cognitivo, existem muitas estruturas rígidas que impedem a pessoa de compreender que aquilo pode ser sim para ela. Essas sensações de certeza impedem elas, inclusive, de se sentir merecedoras. Logo, se ela não se sente merecedora, por que ela vai buscar gastar energia, focar em algo que ela não acredita que é possível? Todos nós temos uma linha de horizonte, é até onde a gente consegue alcançar. Um dos testes que eu faço com algumas pessoas é fechar os olhos. Isso você pode fazer, você que está me assistindo aí. Fecha os olhos, olha na tua linha do horizonte, fecha os olhos fechados e vê quanto você consegue enxergar na tua realidade hoje, nessa linha do horizonte, financeiramente falando. Qual o valor monetário? Esse é o limite. Normalmente as pessoas olham na linha do horizonte o que elas já experimentaram de quantidade financeira que tiveram. Elas não conseguem ver mais. Uma das experiências mais incríveis é você ter acesso a coisas que você nunca teve. A coisas que sequer você aceitaria ter. Isso rompe alguns limites que estão na sua cabeça. É você experimentar o próximo nível. Então isso é muito importante, é uma estratégia muito inteligente. Como eu mencionei aqui, Marcos é escritor e eu gostaria de saber como funciona a produção dos seus livros. Os meus livros, eles têm uma característica muito interessante. Por quê? Porque eu uso o que eu ensino, o que eu falo e transformo em textos. É uma das minhas paixões. Eu tenho um carinho muito grande por todo o conhecimento que eu fui adquirindo, que eu fui aprendendo. Eu tive grandes mestres. E eu tenho uma crença que quando eu ensino o que me ensinaram, eu estou honrando esses mestres. Então eu tenho a chance tanto de estar nos nossos treinamentos, nos nossos eventos presenciais, quanto online, e também poder estar fazendo isso através dos nossos livros. Então a gente tem aí já, ao longo desses anos, 3 livros lançados. Estou me preparando agora para lançar o próximo, que é Jesus Cristo e a Inteligência Emocional, onde eu trago a fundamentação da inteligência emocional a partir das lições nos deixadas por Jesus, né? Então, tudo que eu faço dentro do que eu aprendi e ensino, eu transformo isso em livro. Para você, é importante ter uma crença para prosperar? Uma crença que você fala em relação a quê? Para prosperidade. Tá, mas uma crença... Todos nós temos crenças de várias coisas. Sim. Eu acredito que estar aqui com você é uma coisa muito importante, porque eu estou ajudando as pessoas. Eu acredito que vir a Teresina é importante. Eu não sei se a tua pergunta está relacionada à crença religiosa. Pronto, muito bem. Eu acredito muito nisso. Nós temos 3 corpos que precisamos cuidar. Nós temos o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. Se a gente deixa de priorizar um ou outro em detrimento do outro, a gente sente vazios, a gente acaba comprometendo o todo. E o lado espiritual é, sem sombra de dúvida, um dos setores mais importantes para quem quer prosperar. É isso, Marcos. Gostaria de agradecer você por ter participado no Cajuína e Prosa e gostaria que você mandasse um recado aos telespectadores do portal. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Cajuína e prosa, são 2 coisas que eu adoro. Tanto a cajuína, que é uma bebida fantástica, quanto prosear. Para mim, prosear é poder conhecer pessoas, é trazer conexão. E conexão é algo fundamental e que eu desejo que todos vocês que nos assistem possam estar fazendo boas conexões, criando ali uma rede de proteção para a tua vida. Uma coisa que é muito fundamental, você que está nos assistindo, é decidir prosperar, porque prosperar é uma decisão. Eu sei que você já está aí cheio de tarefas, cheio de coisas a fazer, e para prosperar você vai ter que fazer coisas novas. Mas uma coisa é certa, vale muito a pena. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais, acompanha o que a gente coloca lá, tem muita coisa, tem muito conteúdo. Eu também uso as redes sociais para ensinar alguma coisa, para transferir algum conhecimento que eu tenho.
é @MarcosMazulo. Você vai encontrar lá um conteúdo que vai te ajudar bastante. E eu vou ter muito carinho de receber você lá. Se você quiser participar dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, acesse o site do nosso instituto e acompanhe a nossa agenda. É conscienciaeprosperidade.com.br. conscienciaeprosperidade.com.br. De prosperar é uma decisão.